A gente começa esse capítulo 2, teoria ácido-base, e eu botei aqui uma figura, mais ou menos o representativo dessas várias teorias que nós vamos ver, tá? Uma englobando a outra, e nunca fugindo da base, não é um trocadilho, mas é a base de Arrhenius, que é uma das primeiras teorias ácido-base, e aí até chegar Lewis e a sua consequência, que é Pearson. Tá? Então, mais ou menos isso, uma vai englobando a outra, se utilizando da base da outra, formando uma grande teoria. Na realidade, isso foi... Então, essa primeira parte, eu gosto de falar um pouco mais sobre o que significa essas teorias, de uma maneira mais ampla, que a gente... E botei esse quadrinho, essas estruturas aqui, que ela exemplifica exatamente o que a gente vai trabalhar com a teoria, onde a gente vai utilizar a teoria ácido-base na orgânica, né? Vocês estão acostumados a ver essa teoria, já estudaram bastante, já viram em fisicoquímica, ou estão vendo em fisicoquímica, viram em geral, vão ver em orgânica, enfim. É uma teoria, vão ver depois em analítica, vão ver em instrumental. Então, essa teoria, ela é uma das teorias que se utiliza mais na química, porque ela está relacionada a vários tipos de contribuição para a química. Ela está dentro da parte de análise química, porque ela trabalha com uma base reacional, então você utiliza ela para te dar uma resposta a respeito de concentração de substâncias ou espécies na área da química. Mas ela também é utilizada e ela é importante quando a gente fala da área reacional. Eu acho que vai cair de novo. Vocês me avisem aqui no chat, tá? No chat não, WhatsApp, se cair. Ele dá um barulhinho antes de cair. Bom, enquanto isso, vamos embora. Então, ela também está ligada à área reacional, que quando a gente fala sobre teoria ácido-base, a gente não está falando explicitamente de reações de neutralização, de reações de interação de um ácido de uma base. Isso é uma consequência. Mas o principal mote, o ponto principal dessas teorias é justamente o como essas espécies elas se encontram no meio reacional, seja numa análise química, seja numa transformação química. Então, ela é importante para que a gente afaste, né, a ideia de que substâncias orgânicas não reagem, se transformam a partir dessa ideia ácido-base. A gente tem uma ilusão de que substâncias orgânicas elas não fazem parte do mundo de muitas das teorias da química, porque ela são substâncias que são reconhecidas como a maioria sendo substâncias apolares. Isso não é verdade. Tá? Então, a gente tem que ter a noção de que qualquer tipo de transformação é uma interação onde as substâncias se encontram a partir de um reconhecimento molecular. E como é que acontece esses reconhecimentos moleculares? Eles acontecem justamente por essa interação de um sítio rico em elétrons e um sítio pobre em elétrons. E quando a gente entende que qualquer tipo de interação no espaço ela se dá por esse tipo de
de reconhecimento, você observa que isso nos leva à teoria ácido-base. Uma espécie muito rica em elétrons e uma espécie pobre em elétrons. Então, o que a gente consegue observar e a gente consegue reduzir, quando a gente consegue reduzir esse tipo de coisa, a gente observa uma espécie como um próton, né, que é um H+, ou um hidrônio, ou então uma hidroxila, né, um H-. Então, são grupos onde você tem uma região muito pobre em elétrons e outra muito rica em elétrons, que se encontram. Na realidade, esse tipo de interação entre essas duas espécies que eu disse, elas, obviamente, quando elas se encontram, há uma neutralização. Então, por isso que a gente, às vezes, entende que a teoria ácido-base é uma teoria exclusivamente para reações de neutralização e que não é verdade. Tá? Então, a gente tem que... Fala. O Heitor tá pedindo para você aceitar ele na sala. Me mandou mensagem aqui agora. Esse é o grande problema, que agora vai sair. Vamos ver se vai sair. Tem que chegar na hora. Isso acontece toda hora. E atrapalha na condição, entendeu? Da fala. Muito ruim isso. Enfim. Onde eu estava? Então, acho que eu estava nesse ponto aqui. Vou pegar aqui. O computador está muito ruim. Então, por que essas substâncias reagem, né? Por que acontece isso? Como é que acontece isso? E aí eu coloquei essa reação aqui, que eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, porque botei aqui atrás dessa parte vermelha, O laranja. Agenor colocou no chat aqui, Tadeu, Ah, do ponto de que reações de ácido e base não são, aí eu vou incluir aqui um apenas reações de neutralização. isso. Né? Era o ponto aí que você tinha parado. Então, aí é justamente isso, né? A teoria ácido-base, ela tem uma amplitude muito maior, né? Por isso que eu coloquei no início do slide, botei caminhando para amplitude. Essa amplitude, ela pode ser vista nessa reação aqui, ó, né? Que você não tem nenhum sítio de reação, de interação, onde uma substância, os dois reagentes, né? Eu tenho aqui uma hidrazina e tenho um aldeído, e após a reação, há a formação de uma hidrazona. O que acontece aqui é uma reação ácido-base, né? A gente vai entender isso no final desse capítulo. Isso aqui é uma reação ácido-base, porque existe um grupo, né, rico em elétrons e um grupo pobre em elétrons, e eles se combinam, eles têm um reconhecimento. E aí o que eu coloquei nesse sentido aqui dessa reação, é que essa reação aqui é muito lenta. O reconhecimento dessas espécies não é eficaz, porque, na realidade, o reconhecimento, a interação desses dois sítios, tanto ácido como base, ele é pouco entendido por uma e outra molécula. As reações de neutralização de H+, de hidrônio e OH- são uma das reações mais rápidas que existem. Existem um cabedal de reações que são muito rápidas, onde o tempo é quase que instantâneo. Uma delas é a reação ácido-base, do hidrônio com a hidroxila. Mas por quê? Porque existe uma região pobre e outra rica em elétrons com uma intensidade de carga muito alta. Então, esse reconhecimento ele é muito rápido. Então, quando a gente fala de reação ácido-base, ou então reação de um modo geral, a gente vai entender nesse capítulo que alguns reagentes não conseguem reagir com outros por conta da dimensão
dessa carência ou então dessa abundância de elétrons, né? Por que um ácido carboxílico não consegue reagir com hidrocarboneto, por exemplo? Né? Por que os hidrocarbonetos eles não conseguem ter reações químicas muito comuns, muito normais? Né? Por que eu preciso sempre de algo muito especial para que eles reajam? Né? A gente sabe que os hidrocarbonetos eles têm ligações carbono-carbono, carbono-hidrogênio. E que a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é muito baixa, de forma que os efeitos indutivos e o efeito de campo quase que não existem nessas moléculas. Então, eles não conseguem ser reconhecidos por quase nenhum outro tipo de molécula que tenha uma abundância ou uma carência de elétrons. Então, eles são quase que inertes. Mas eles são inertes o tempo todo? Será que essa reação não ocorre? Né? Será que essas reações não ocorrem? Né? Será que se utiliza outro tipo de artifício para que essas substâncias reajam? É mais ou menos o que eu coloquei aqui. Essa reação aqui ela é lenta. Se eu colocar um aldeído, um benzaldeído e essa hidrazina, esse 2,4-dinitofenilhidrazina, essa reação vai acontecer. Né? A termodinâmica dela é uma termodinâmica espontânea. Né? Só que termodinâmica, né, a termodinâmica em si, ela não tem um parâmetro temporal. Então, quando a gente calcula uma reação termodinamicamente viável, ela vai te dar uma resposta. É viável ou não é viável? No entanto, o tempo que essa reação ocorre, ela pode ser instantânea ou ela pode durar séculos. Mas por que isso ocorre, se ela é termodinamicamente favorecida? Porque o reconhecimento de uma espécie de outra é pequeno. Reconhecimento de que tipo? O reconhecimento de regiões básicas e regiões ácidas. Mas, no entanto, se eu pingo H+, nessa reação, ela é extremamente rápida, ela é quase que instantânea. O que está acontecendo aqui? Por que eu joguei hidrônio nessa reação e ela passou a ser mais rápida? Né? O que aconteceu para que essa reação ficasse mais rápida? Bom, agora eu tenho um ácido aqui, notoriamente ácido. E onde vai esse tipo de ácido vai agir? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de assunto, nós vamos ver dentro desse capítulo. O que significa esse H+ aqui, esse hidrônio, nessa reação? O que eu posso adiantar é que esse hidrônio ele vai aumentar essas características de diferenças de região carente ou com abundância de elétrons. A gente vai conseguir fazer com que um desses dois reagentes reaja, né, com o hidrônio e potencialize uma região da molécula para que ela fique muito mais carente de elétrons. Então, a gente potencializa uma das regiões moleculares para que ela fique muito mais carente de elétrons, muito mais parecida com o hidrônio, e a outra molécula reconheça essa carência que se tornou mais intensa. Então, esse é um dos parâmetros, né, que a gente vai ampliar. E agora, né, ao final do capítulo, a gente vai entender que essas regiões, essas substâncias, elas não reagem mais como a gente observa na maioria dos livros de química orgânica comuns no ensino médio. Simplesmente uma sopa de moléculas que se aquece e elas se combinam dando produtos. Na realidade, a gente vai entender o que significa mexer com a eletrônica das moléculas. Né?
o que significa a gente avaliar com antecipação como essa reação vai acontecer. E aí, o grande legal dessa parte, que a gente, se vocês conseguirem aprofundar nessa área de ácido-base, observar as reações químicas vai ficar muito mais fácil, a ponto da gente não precisar de ficar decorando transformação química. Você consegue, né, prever como que esses grupos moleculares vão reagir. Tá? Então, as respostas dessas perguntas que eu fiz aqui, eu espero que a gente consiga responder, escrevê-las ao final desse capítulo. Não completamente, não com profundidade, mas com uma mínima certeza de como isso acontece. Tá? Alguma pergunta? Bom. Não, depois não.